Olá, quinto ano, vamos estudar história agora? Revisão para a nossa prova, né? Lembrando, vídeo aula, apostila e essa aula de revisão, tudo junto para estudar, tá bom? Falamos lá sobre redemocratização. O que foi a redemocratização? Foi o período, deixa eu pegar aqui, pós-governo militar, né? Quando tiver a transição de governo militar, estava começando a democratização, eles estavam tentando, então colocou como período de redemocratização, voltar à democratização, né? E o bipartidarismo existente aqui era o bipartidarismo, ele é o lugar onde só podia ter dois partidos, né? Era a existência de dois partidos. Isso, aos poucos, com a redemocratização, foi dando lugar à possibilidade de criação de mais partidos, né? Deixando de lado o bipartidarismo que existia, que eram só dois partidos. Com a redemocratização, o bipartidarismo foi dando lugar à possibilidade da criação de mais partidos. Com isso surgiram vários movimentos, né? Vários movimentos surgiram, só que entre eles os mais conhecidos foi o movimento sindical e a direta já. O movimento sindical, pessoal, cada sindicato, cada categoria, né? Cada classe trabalhadora, professor, médico, engenheiro, gari, todas as classes trabalhadoras têm um sindicato, isso é, são órgãos, né, que trabalham, que lutam pelos direitos dos trabalhadores. Por isso que cada um tem o seu, porque cada trabalhador, porque cada classe trabalhadora, porque cada profissão tem as suas leis específicas, os seus direitos e os seus deveres. Então, cada sindicato cuida aí do seu, né? E o movimento Direta Já, esse sim ficou muito conhecido, foi uma manifestação muito grande. Os manifestantes reivindicavam o direito de eleger o presidente da República por meio de votos e eleições diretas, né? Nós íamos lá nas urnas e escolher o que não era possível. Então, o movimento Direta Já ficou conhecido por isso. São pessoas reivindicando o direito de eleger o presidente da República. Constituição Federal de 1988. Ela ficou conhecida como uma Constituição cidadã. Por quê? Ela apresentou normas relacionadas à cidadania e ela foi elaborada durante a redemocratização. Né? Começou a ser elaborada pensando mais numa atitude cidadã, pensando mais numa sociedade que tivesse uma democratização realmente apresentável, né? Porque não existia total democratização, mas foi começando e com essa Constituição Federal aqui, ele pensou muito em relação à cidadania, ao cidadão ter os seus direitos respeitados. O documento que usamos para votar, qual que é? Título de eleitor. Esse ano teve eleição aí para prefeito aqui em nossa cidade, né? O voto, pessoal, é secreto. Não precisa ficar falando, né? Não é igual antigamente que a gente viu que teve lá o voto cabresto, né? Que as pessoas votavam em frente aos coronéis e eram obrigados a votar naquelas que eles queriam que eles votassem, né? Não, hoje o voto é secreto, só que obrigatório para maiores de 18 anos. As pessoas maiores de 18 anos são obrigadas a votar. Vocês podem, né, daqui a uns anos, tirar o título, que é o documento oficial para votação, aos 16 anos. É permitido que tire o título, só que não é obrigado a votar. 16 até 18 anos, não. Você pode ter o seu documento. Caso queira votar, você pode, mas não é obrigado. Então, entre 16 e maiores de 70 anos, o voto é facultativo, isso é, não é obrigado, assim como é nos 18. Entre 16 e 18 não é facultativo, maiores de 70 é facultativo, o voto não é obrigatório, vai se quiser. É muito bom ir, é muito bom fazer, né, exercer o nosso direito de escolha, mas não é obrigado. A União
é o conjunto formado por estados, Distrito Federal e municípios. E foi organizada em 3 poderes. Lembra que nós falamos da criação dos 3 poderes lá na outra parte, para que o poder não fique na mão de um só, como era a monarquia, foi criado os 3 poderes, entre eles, o poder legislativo, que tem a função de elaborar as leis. Ele fiscaliza e controla também atos do poder executivo. Tudo que o poder executivo faz é controlado pelo legislativo. O poder executivo tem a função de administrar, sancionar, quer dizer, aprovar leis e indicar membros para o poder judiciário. O sancionar, pessoal, a professora já falou para vocês que existe o vetar as leis, né? A gente ouve muito na televisão, o presidente da República vetou a lei número tal. Vetar é não concordar, ele não deixou passar. A lei tem que voltar para o legislativo e ser refeita. Se ele sancionar, quer dizer que ele concordou com a lei. O legislativo faz a lei, passa para o executivo, que é o presidente, ele sanciona, ele concorda, aí a lei sim é colocada em prática. E o poder judiciário tem a função de julgar de acordo com a Constituição e com as leis elaboradas pelo legislativo. E o legislativo só faz lei de acordo com a Constituição também, porque a Constituição é um documento que obedece, né, que faz se cumprir os direitos do cidadão. Então, a lei só pode ser feita em cima da Constituição para que todos os direitos sejam cumpridos. Dentre esses 3 poderes, nós podemos escolher, através do voto, os representantes dos poderes legislativo e executivo. Isso é, a gente escolhe lá os nossos deputados, né, que é o que participa do poder legislativo, e o presidente, que é do executivo. Os membros do poder judiciário são escolhidos pelo executivo, ou seja, pelo presidente, por eles serem magistrados. O que é ser magistrado, pessoal? São os que têm autoridade de julgar dentro de um território específico, né? Cada um dentro do seu território. Existem os juízes locais, juízes do estado e juízes federal, que aí é do Brasil. Então, nós, através do voto, a gente escolhe presidente, a gente escolhe governador e a gente escolhe os deputados que vão fazer parte do poder legislativo. Só o judiciário que é escolhido pelo presidente, que é escolhido pelo poder executivo. O voto, ele é um instrumento muito importante que nós temos em mãos. Por que ele é tão importante assim, né? Um documento que a gente, mesmo que eu falei assim, mesmo você não precisando mais votar, né, acima de 70 anos, é legal a pessoa ir lá exercer esse poder, é um poder que nós temos, porque é o poder de escolher, é o poder de escolher quem que nós queremos lá representando a gente. E não só escolher, como nós vimos nas outras aulas, elegeu o presidente, o governador, o prefeito, seja lá quem for, os deputados. Depois disso, acabou a nossa participação em escolha, acabou a nossa participação em ser um bom cidadão? Não. Continuamos ali, olhando, olha, aquela pessoa prometeu aquilo em campanha e não cumpriu. O meu bairro continua sem um bom transporte. Nós vamos lá e cobramos das pessoas que nós colocamos lá. Isso é muito importante, isso é bom para a gente, isso é bom para o país, isso é bom para todo mundo. A gente escolher certo, isso é, estudar antes de escolher, ó, e mais uma vez o estudo, né? Tudo que a professora fala, tudo a gente estuda, estamos sempre estudando. Estudar quem que nós vamos colocar lá no poder e fiscalizar se ele está fazendo o que foi prometido, se ele está fazendo melhorias para o bairro, porque é para isso que eles estão lá, né? Melhorias para todo mundo. E se não tiver, a gente ir atrás e protestar, para que todos façam o melhor pelo povo, né? Para que nós tenhamos aí nossos direitos e deveres respeitados. Ok, pessoal? Facinho também a história, né? Então, lembrando aí dos 3 poderes, o que tem em cada poder, lembrando que nós escolhemos os representantes do poder legislativo
e executivo. O judiciário a gente não escolhe. O voto é secreto e obrigatório a partir dos 18 anos. Belezinha? Facinho, facinho, né? Estudem com carinho, anotem as dúvidas, que no chat de quinta-feira a gente vai conversar. Beijos!